Que o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo, estejam sempre com cada um de nós. Amém. Saindo de uma cidade, da cidade de Naim, encontramos no Evangelho de hoje uma mãe que chorava amargamente a perda do seu filho. Ela chorava por amor ao filho, pela ausência corpórea do filho que jazia morto, estendido e esticado. Morto, estendido e esticado, naquele esquife, naquele caixão que saía da cidade. E a cidade de Naim tem um significado interessante. Naim significa a cidade onde toda a calmaria, a calma, a felicidade estão presentes. É o que quer dizer Naim. A cidade, resumiríamos nós, da felicidade. E ver da cidade da felicidade, que é uma imagem deste mundo onde vivemos. Aquela cidade é o microcosmos de todas as cidades do mundo e de todos os continentes do planeta Terra. Nesta cidade de Naim e neste planeta Terra, terras da felicidade, delas jorra a morte. E a morte vinha saindo das portas da cidade, porque naquela época as cidades tinham muralhas para ficarem protegidas dos seus inimigos. Pela porta da cidade, passando por baixo das muralhas, sai a morte da cidade, da felicidade. E é de fora das muralhas, com nenhuma muralha protegendo, a não ser a própria força do amor que protege, cuida, serve e ama. Aparece quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo vem da rua, vem, como eu disse, de fora das muralhas. E para diante daquele cortejo de morte, um cortejo fúnebre. E quando a morte acontece, não há um momento em que ela toma realidade nas nossas vidas, como haver alegria nem felicidade alguma. Ela virá depois. Essa alegria agora pisoteada, esmagada, amordaçada, trucidada e perdida, essa alegria virá depois, nascida da esperança, de um sofrimento amassado pela saudade. Depois ela virá. Mas naquele momento, quando Cristo encontra aquela viúva de Naim, o Senhor encontra apenas dor. Dor de uma mãe por um filho perdido para a vida do mundo. Dor de uma mãe porque já era viúva. Nós sabemos isso através de outros evangelhos. Já era viúva. Dor também sentida por esta mãe porque, perdido o marido anteriormente, perdido agora o filho, ela ficava sem nada na vida, segundo a lei judaica, para poder sobreviver. Podia, segundo a lei judaica, ir fazer um respigamento dos campos de trigo ou dos campos de milho. O que é que era o respigamento? Depois do dono daquele campo de milho ou de trigo, depois de ter apanhado as espigas todas, ela podia ir catar uma ou outra espiga que tivesse ficado perdida. Era isso que a lei permitia. Não tendo marido, não tendo filho, ela ainda, esta viúva, tinha a dor, a angústia de, além de chorar pela saudade do filho deixado no cemitério, ela ainda depois tinha que penar, porque se o marido que morreu antes do filho partir lhe houvera deixado dívidas, ela ainda tinha que pagar essas dívidas, mas não tinha direito a herdar nada que fosse do marido que morreu ou a herança do seu filho. Então, à partida, e há muito mais detalhes sobre aquilo que era a vida negra das viúvas em Israel, ainda que o livro de Eclesiastes e outros livros do Antigo Testamento, Deus, inspirando os profetas, apela ao povo que tenha dó, isto é, que tenha na dor das viúvas uma dor igual. Há alguns apelos nesses livros do Antigo Testamento para que as viúvas sejam protegidas, mas na realidade elas não eram. Bem, e o Senhor é tocado pela dor da mãe que tem um filho morto no caixão e por esta dor toda
porque ela já ia enterrar o filho na dor, e depois ia enterrar o filho na dor, e no desespero, na solidão, no nada existencial, ela não teria praticamente como se alimentar, a não ser que houvesse uma outra mão generosa, coisa que era raro em Israel, naquele povo faminto de ganância, cada vez mais exacerbada. A generosidade não graçava por ali, não andava por aquelas partes. Eram poucos os israelitas que eram generosos, a não ser quando vinha um cataclismo que Deus permitia para que eles acordassem durante 2 horas ou 3, enquanto doía no lombo. Enquanto doía no lombo a pancada que haviam levado, eles eram generosos. Mas só para não levarem uma pancada a seguir maior. Mas não é isto, amados irmãos e irmãs, que Deus pede das nossas vidas. Não é isto que o Senhor é. Mas voltando a este encontro entre Cristo e a viúva de Naim, o Senhor diz-lhe, o Senhor Cristo, nosso Deus, diz à viúva: não chores, não chores. Mas não foi não chores como nós às vezes dizemos aos nossos filhos e filhas, ou às nossas mães, já velhinhas, choram por tudo e por nada, dizem os filhos. Não é este não chores porque me estás a aborrecer, para, deixa de chorar, incomodas-me. Não é neste sentido que Cristo diz: não chores, porque nós temos direito a chorar a nossa dor, porque Lázaro, como sabeis, ainda na certeza de daí a uns minutos ressuscitar o amigo Lázaro, ele chora com Marta e Maria. Ele chora com Marta e Maria, porque a dor de Maria e de Marta tocam-no. E vejam, para que chorar? Diríamos nós, para que chorar? Para que Cristo chorar neste momento, se sabia que ia ressuscitar Lázaro? Só a ressurreição de Lázaro já traria alegria àquelas duas irmãs, Marta e Maria. Só elas vendo Lázaro sair do túmulo onde havia morrido há 3 dias, lhes secaria todas as lágrimas do rosto. Mas o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, ele chora, porque antes da ressurreição de Lázaro, que ele vai realizar, antes disso ele encontra a dor das duas irmãs. E ele também, neste Evangelho de hoje, encontra a dor daquela senhora, daquela mãe, da mãe daquele menino jovem, talvez já no cume da sua adolescência, que havia perdido. E o Senhor diz-lhe: levanta-te. E o menino levanta-se, o menino rapaz, o menino homem levanta-se e fica sentado no féretro, naquele esquife, naquele caixão, a conversar com as pessoas. Vê a alegria daquela mãe, vê a compaixão, o amor profundo que o Senhor nosso Deus tem por aquela mãe. E este amor que Cristo tem por aquela mãe é o amor que Cristo tem por todos nós. Nós é que muitas vezes não deixamos que Cristo ressuscite em nós nada do que era suposto ser ressuscitado. Não deixamos ressuscitar o nosso amor porque tememos que, se amarmos muito, nos incomodem. Olha, está alguém que ama e as pessoas socorrem-se e recorrem a essa pessoa, e nós não queremos ser incomodados. Não deixamos que Cristo ressuscite em nós a nossa capacidade de perdoarmos, porque nós gostamos de ter motivos para maldizermos os outros. Não deixamos, queridos irmãos e irmãs, tantas vezes, que Cristo ressuscite em nós a bondade e a generosidade, porque queremos manter os nossos celeiros fechados à chave da qual só nós conhecemos o paradeiro. Não deixamos que Cristo ressuscite em nós o olhar terno. Um olhar terno. Podeis perguntar: mas qual é a importância de um olhar terno? É mais importante do que tudo o resto que fazemos na vida. Num olhar terno, vou eu inteiro, o que eu sou e o que eu tenho. No olhar que eu dedico aos meus irmãos, com tudo, repito, o que eu sou e o que eu tenho, e eles entendem que naquele olhar de ternura que eu lhes dedico, que eu permito que repouse sobre os meus irmãos e irmãs, eles sentem-se profundamente amados e amadas. Ninguém com bondade no seu coração e amor na sua alma e no coração também ajuda o irmão com um olhar agressivo, com um olhar de enfado,
Porque quando for tentar ajudar o irmão e a irmã, já o irmão e a irmã fugiram com medo. Então o olhar terno é fundamental que tenhamos. E certamente que aqueles que amam o têm. Imaginai com que olhar de ternura, de abandono e mergulho total na doçura, Cristo não terá olhado esta mãe na sua dor. A mãe de Naim, da cidade de Naim. Quero dizer-vos, queridos irmãos, que seremos julgados um dia, no dia do juízo final, no dia em que toda a morte termina, em que os mortos serão ressuscitados e os vivos também serão ressuscitados, porque morrerão, como eu já disse, morrerão adormecendo, morrerão por segundos e serão ressuscitados, mas terão de passar pela morte também. E como eu estava a dizer, no dia do juízo final, queridas irmãs e irmãos, nós seremos julgados não pelo que eu fiz de certo ou de errado, pelo que eu fiz de bom ou de mau, apenas. Mas, sobretudo, eu vou ser julgado, e em primeiro lugar serei julgado, por aquilo que fiz ou deixei de fazer em função dos meus irmãos. Não é por aquilo que eu fiz em função de mim próprio. Não é apenas pelo esforço de bondade, de amor e de ser um outro Cristo, eu mesmo, aliando-me, afastando-me, esquecendo os meus irmãos e irmãs. Isto não me levará ao reino dos céus. Não chega. Eu esforçar-me apenas para mim próprio e por mim próprio. O meu esforço todo, o meu amor todo, eu inteiro, e aquilo que eu tenho também, ou parte do que eu tenho. Eu farto-me falar também do que eu sou, sem dúvida, mas do que eu tenho. Porque enquanto este corpo vive, amados irmãos e irmãs, nós temos coisas que fazem falta ao nosso corpo. Pois os corpos dos nossos irmãos e irmãs são semelhantes, diria idênticos, iguais aos nossos. E eles também sentem falta das mesmas coisas que o nosso corpo sente. Se nós as temos e delas precisamos, lembremos que os outros também delas precisam e não as têm. Então sejamos o Cristo mais próximo de cada um dos nossos irmãos, encontrando em cada um deles o próprio Cristo, porque senão não entraremos no paraíso após a morte. Após a morte nós não temos corpo, amados irmãos e irmãs. Após a morte o nosso corpo feneceu, murchou, parou, não respira mais. A alma, todavia, está viva. E ela vai para o paraíso naqueles que procuraram nas suas vidas viver umas vidas semelhantes às de Nosso Senhor Jesus Cristo, à dos santos, à da Santíssima Virgem Maria, ou a alma irá para o Hades. O Hades não é o inferno e o paraíso não é o reino dos céus. E porquê é que então as almas não entram no reino dos céus, umas e outras no inferno? Que são lugares definitivos. Porque não têm corpo. A alma, depois da morte, não tem corpo. O corpo está no caixão, está a apodrecer, está a desaparecer. Ao longo dos séculos e dos milénios, até que o Senhor nosso Deus venha, o corpo, possivelmente, na maioria dos casos, far-se-á, tornar-se-á pó. Como o pó, como nós viemos. Mas um dia que Cristo, nosso Senhor, ressuscitará os corpos. Como eu disse, dos mortos e dos vivos, que estando vivos, morrendo por minutos ou segundos, voltarão à vida pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, o corpo unir-se-á à nossa alma. O corpo glorioso é em tudo o nosso corpo que morreu séculos ou milénios ou milhões de anos antes. É em tudo esse corpo, com tudo que esse corpo não tinha e passa a ter, que é aquilo que Adão e Eva rejeitaram no paraíso. É um corpo que passa a ser imortal, que passa a ter presentemente em cada uma das suas células, das suas partículas subatómicas, a graça plena do Espírito Santo. Por isso é um corpo glorioso ou um corpo espiritual. A ressurreição de hoje, amados irmãos e irmãs, esta ressurreição do filho de Naim, não é essa ressurreição da qual eu estou a falar. Ali é uma ressurreição biológica. Não é ressurreição para a eternidade. Aquele filho morreu,
Cristo ressuscitou, ele viveu, não sei, 10, 15, 30, 50, 40 anos e voltou a morrer. Como a ressurreição de Lázaro. Não é a ressurreição definitiva. Lázaro morreu, estava podre, cheirando mal, ao fim de 3 dias, e é uma ressurreição biológica, isto é, o organismo que tinha parado, todos aqueles órgãos que tinham parado, já estavam a entrar em putrefacção, a ficarem podres, o Senhor restaura, regenera, recria. Mas Lázaro vive mais 20 ou 30 anos e morre. E dessa morte última, ele aguarda a ressurreição, como todos aqueles dentre nós que iremos morrer e todos aqueles que entre nós que já partiram. Então, a morte, amados irmãos e irmãs, é em si mesma algo de terrificante, de tenebroso, algo mau. A morte, no nosso primeiro encontro com ela, é má, é horrível. Depois desse primeiro encontro, a morte torna-se um trampolim para o nosso encontro com o nosso Salvador. Porque o Senhor nosso Deus saltou para dentro da morte, com a sua morte, matando a morte com a sua própria morte e acaba com ela. Então nós podemos perguntar-nos, mas porque se é assim, porque é que nós temos que morrer? Porque é que nós temos que passar ainda hoje pela morte? Porque é que não podemos daqui ir já para o paraíso? Porque Adão e Eva, amados irmãos, pecaram. Porque Adão e Eva rejeitaram aquilo que o Senhor lhes pediu. Porque Deus deu o livre-arbítrio a Adão e Eva e ao dá-lo a eles, deu a todos nós. Deu-nos a vontade de decidirmos livremente o que é que queremos ser. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não criaram o homem e a mulher nem mortais, nem imortais. Deus criou o homem e a mulher para que pudessem escolher serem ou uma coisa ou outra, ou mortais ou imortais. E o homem, em Adão e Eva, escolhe ser mortal. E o Senhor, para que não ficássemos perdidos para sempre na imortalidade infernal e no inferno definitivamente mortos, o Senhor permite que sejamos expulsos. Ou seja, Ele promove a expulsão do paraíso. Com a expulsão do paraíso já conhecem a história, não vou repetir. Tudo isto que nós somos é fruto disso. Nós não somos culpados pelo ato que não cometemos. Foi Adão e Eva que o cometeram. Mas somos culpados das consequências. Se o meu pai estoura com uma bazuca a casa da minha família onde eu vivia e fica só um monte de cacos no chão, eu não sou culpado, não fui eu que apertei o gatilho da bazuca, mas eu sofro as consequências. Quais são? Não tenho casa. As consequências da bazucada que o meu pai deu, não tendo eu tocado no gatilho, é que eu também não tenho casa como ele não tem. Nós não fizemos o que Adão e Eva fizeram, mas nós sofremos as consequências do que eles praticaram. E Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo, para que este nosso Deus Trino, para que nós pudéssemos ter uma nova oportunidade de termos o que havíamos rejeitado, isto é, uma nova oportunidade para sermos imortais, para sermos como Deus, para sermos o que Ele é. Então o Senhor, o Verbo de Deus encarna, o Filho de Deus, encarna no ventre de Nossa Senhora, para que a Virgem Maria, para que nós possamos, pela sua assunção, por tudo aquilo que Ele assumiu na carne que toma de Maria, o Senhor assume o quê? O que de errado nós somos e fomos e seremos. Todos os nossos pecados de todos os tempos e épocas são assumidos por Cristo. Ele é plenamente homem, menos numa coisa que nós temos entre muitas outras e o Senhor não tem. Ele não tem pecado, Ele é todo inocente. Então a morte não pode matar o inocente. Este inocente é filho de Deus e é Deus, verdadeiramente. Mas ele vai para a cruz na sua natureza humana. Ele mergulha na morte, tomada na cruz, no cume da cruz, com toda a certeza dada pela esperança, no cumprimento da vontade do Pai. Porque o Senhor morre na natureza humana. Ele não ressuscita do túmulo, porque na sua vontade humana ele podia. Não, ele é ressuscitado na sua natureza humana pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que ressuscita Cristo. A morte, quando Cristo chora no jardim de Getsemane, e chora, implora, e pede a Deus, ao Pai, já falei disto muitas vezes,
Pai, olha o que eu vou enfrentar. E o Senhor diz-lhe, é tudo mau, é tudo péssimo, é doloroso, vai ser complicado, vai ser difícil. Mas no fim o Senhor diz o quê? Faça-se em mim a tua vontade, Pai, não a minha. Bem, o Senhor vai. E é este, queridos irmãos e irmãs, o convite que nos vem hoje, daquele caixão sem morte, já com a vida sentada nele, que é aquele filho que se senta depois do Senhor o levantar e o erguer da morte. É esse grito de finitude, de términos, de fim da morte, que deve ser o nosso grito por toda a vida, com o nosso Senhor Jesus Cristo, igual ao Cristo que ressuscitou, em verdade ressuscitou, também a morte foi vencida, porque este Cristo de facto ressuscitou. Este Cristo é o nosso Deus e Salvador. Ele é nosso irmão. No batismo que nós recebemos, somos irmãos na adoção do amor de Deus. Nós somos filhos do mesmo Pai, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos irmãos daquele que venceu a morte por nós. Nós somos, ou deveríamos ser, queridas irmãs e irmãos, arautos, portas-estandartes daquela morte que já não tem mais como nos tolher e aprisionar para sempre, como no Antigo Testamento, antes do Verbo encarnado. Todavia, temamos a morte, queridos irmãos e irmãs. A morte ceifa-nos as poucas forças que nós temos, ceifa-nos as poucas forças que nós temos e a pouca esperança que nos habita, porque leva para a cova os corpos que nós abraçámos, beijámos, que olhámos, que se sentavam connosco à mesa, que nos ajudaram durante a vida com comida, com orações, com a sua presença, com a ternura do seu olhar. A morte ceifa tudo isso. Faz campo raso do lameiro fértil que exalava do corpo que vivia connosco, que amávamos, o corpo do nosso pai, da nossa mãe, da nossa mulher, do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos até colegas de trabalho, pelos quais temos estima. A morte leva tudo isso. E se não for a força de Deus, a graça e misericórdia e compaixão sublimes e supremas, muitos de nós não aguentaríamos a ausência anunciada, revelada e manifestada, tornada visível, pela perda do corpo que a terra engole no cemitério. Fica dentro do caixão com o vosso beijo. Em cima do caixão jogamos terra com 1,20 m de altura. E pomos umas florinhas, que são a expressão de amor nosso, sem dúvida. Mas vejam, ao fim de um dia, se alguém for ao cemitério, um dia depois, 2 dias, 3, 4 dias depois do dia em que enterramos aqueles que amávamos, veremos que as flores acompanham o ritmo da morte. Elas começam a murchar. Elas não têm mais vida. Elas não estão mais viçosas, a não ser que levemos um vaso com terra posta e as florinhas lá dentro. E mesmo assim, morrerão ao fim de 1 mês ou 2. Para vos dizer, queridos irmãos e irmãs, que num primeiro embate, num primeiro encontro, a morte é terrível. E só conseguimos ultrapassar na fé e na esperança a certeza do buraco aberto e tapado, que é igual ao corpo que lá depositamos, pela força que nos vem de Deus. Não tivéssemos a compaixão do amor divino e nós não suportaríamos. Vejam, tantas pessoas tiram a própria vida. Algumas ainda tiram, porque morreu um ente querido que era mesmo muito, muito, muito querido. E matam-se. Não conseguem viver sem. Não têm mais esperança. Nem esperam para que venha a graça de Deus dar-lhes a esperança que eles não têm e a força que foi engolida pela morte. Lembremos na memória que é avivada pelo amor que perdura na saudade antiga, que nos traz os acontecimentos e os momentos que vivemos com as pessoas que a terra engoliu hoje. Dizia eu, amados irmãos e irmãs, nessa saudade podemos e temos encontrado também o que é a força para perpetuar no futuro de cada um dos nossos atos a dor antiga. A dor não é para desaparecer. A dor não é para ser morta em nós. Só os covardes matam a dor.
A dor é a presença de uma batalha perdida nesta vida por nós, mas ganha por Cristo na cruz. Por isso, todas as batalhas perdidas por nós, se amarmos a Deus, são batalhas que Cristo venceu. E se nós, nestas batalhas que perdemos, dissermos: faça-se a tua vontade, Senhor, e não a minha, não será já uma batalha perdida. Será apenas uma dor sofrida. E uma batalha ganha no final do dia. Porque ao fim e ao cabo, toda a nossa dor, toda a nossa tristeza, todo o nosso vazio, tudo isto não é espaço para nos revoltarmos contra Deus, mas para simplesmente dizermos: Senhor, obrigado pelo tanto que me deste e que eu não merecia haver tido. Quantos de nós, os nossos mortos, tivemos na bondade dada por Deus a possibilidade de os ver viver mais uma semana do que o dia em que o médico disse que ele ia morrer? Mais um mês, mais dois, mais meio ano, mais um ano do que aquele tempo que os médicos disseram que era o tempo para morrer. Então Deus condoeu-se. Isto é, a dor dele tornou-se, a nossa dor tornou-se a dor do Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, como aquela que ele viveu diante de Lázaro, assumindo e vivendo e chorando na dor, mergulhado de Marta e Maria. Nós também, queridos irmãos e irmãs, temos que ter a lhaneza de espírito, a certeza da nossa fraqueza e a garantia de que, se pedirmos a Deus força, o Senhor dar-nos-á a sua graça. Força para quê? Para não abandonarmos a dor que nos acalenta. É bom sentir dor. Quando eu sinto dor, eu estou acordado, eu não durmo, eu queixo, eu peço ajuda, porque dói. A dor dói. É bom que não apaguemos a dor em nós, queridos irmãos e irmãs, para ficarmos mais acordados do que o tempo que o sono nos pede que dormamos. Agradeçamos a Deus a dor que Ele não envia. Ele não cria a dor, como não criou a morte nem o sofrimento, mas que Deus permite que nós vivamos. É um bálsamo refrescante para a nossa memória. É um despertamento permanente. Não dormimos tanto quando dói algo em nós. E se pedirmos a Deus que nos abençoe para não enjeitarmos, isto é, para não rejeitarmos, não recusarmos essa dor, seremos mais rapidamente santos e santas do que se não houvéssemos tido dor nenhuma. Então, não peçamos, eu não peço, outros pedirão, outros não pedirão, a Deus que nos tire todas as dores, que algumas dores fiquem por toda a nossa vida. A dor é um despertador permanentemente a despertar em nós. Não é só um despertador que nós colocamos para nos acordar às 6 da manhã, para irmos para o trabalho. A dor é um despertador a tocar 24 horas sobre 24 horas por dia na nossa vida. É uma ajuda e um carinho de Deus, a dor, que Deus permite e que não deu. Se nós a aceitarmos, como alguns dos nossos heróis a aceitaram, como a Madre, a Abadesa Rafaela, não vou dizer mais do que isto, aceitou ao longo da sua vida no martírio do cancro, que a corroeu, comeu, destroçou, pilhou, pisoteou e jogou no lixo. Aquele cancro era o exilhão da morte. Então, aqueles que a amavam, dou isto como exemplo porque é alguém que nós amávamos, alguém que estava junto de nós, alguém que nós conhecemos. Não é preciso ler nos livros de há 1200 anos atrás. Está junto de nós. Mas cada um tem as suas dores. Quantos pais de vós e mães não partiram já? Eu conheci muitos dos vossos pais que partiram. Certamente que há dor nos filhos que ficaram. Bem, o tempo vai curando, diz o povo. E eu digo, que tristeza, se o tempo tiver poder para curar a dor de um pai que eu perdi. Eu entendo que o tempo possa amenizar o meu diálogo com a dor que eu sinto. Que o tempo possa dar-me a possibilidade de eu reaprender a viver com o que não tinha. E a reaprender a viver com algo que tenho agora, que é uma dor que eu não tinha em mim, passo a ter. Porque Cristo, amados irmãos e irmãs, não esqueceu na sua memória do homem todas as atrocidades, dos sofrimentos infligidos, desde cá debaixo do seu pé até ao cume onde a cruz está. O Senhor não apagou memórias.
Porquê? Porque na memória que o Cristo, nosso Deus, tem dos sofrimentos vividos, já cá embaixo, no sopé do monte, dos açoitamentos que levou até ser pregado com cavilhas nos seus pulsos, o Senhor não esqueceu, porque naquela dor está o rosto vívido e vivido de cada um de nós, homens e mulheres, de todas as eras. E o Senhor ama-nos com tão intenso amor que não podia apagar a dor da sua memória, porque a dor é como um pano no qual estava impresso o rosto e está de cada um dos filhos de Deus. Por isso o Senhor se lançou para o desconhecido da morte, na certeza absoluta do amor de seu Pai e da presença do Espírito Santo, que, por vontade do Pai, o ressuscita da morte. O Senhor mergulha no Hades, por todos nós, na escuridão de uma noite sem fim, até aí à qual Cristo pôs termo, porque esventrou a morte. Ele faz com que a morte exploda. Então hoje nós morremos, mas a bem dizer, deveríamos dizer bem, nós não morremos, nós adormecemos, tanto que vamos para a terra onde estão aqueles que dormem, que é o que quer, sabem, já vos disse muitas vezes, dizer a palavra cemitério. Cemitério em grego quer dizer a terra dos dormentes, onde estão os entorpecidos, aqueles que dormem. Então nós hoje adormecemos, por isso nós falamos da dormição da Mãe de Deus. Ela de facto morreu, Maria, mas por poucos dias, no caso de Maria, e 3 dias, e o Senhor vem buscar a sua mãe. No nosso caso serão mais dias, durante os quais ficaremos no cemitério, mas é também uma dormição, não é morte, porque a morte só é de facto morte quando nós estivermos no inferno. É aí é que é morte. E porquê é que só aí é que é morte? Porque não podemos mais voltar para Deus. Do inferno ninguém sai, mas é depois, no dia do juízo final. Até lá, as nossas almas aguardarão os corpos que esperam a ressurreição. Uns, os virtuosos no paraíso, os que mataram todas as virtudes e quiseram ser diferentes do que Cristo é, esperarão o dia do juízo final no Hades. E, entretanto, enquanto a alma de uns e outros fica nestes estados de Hades, que não são lugares, e de paraíso, os corpos adormecidos esperam um toque igual àquele que o Senhor deu no corpo daquele menino, filho da viúva de Naim. Para merecermos sermos tocados por Deus, queridos irmãos e irmãs, para merecermos sermos tocados por Deus, para que nos ressuscite, nós temos também nesta vida que tocar os nossos irmãos e irmãs, tocá-los naquilo que eles precisam de nós. E por aqui me fico, que não dou mais detalhes, que já dei 1000. Temos que tocar os nossos irmãos para que eles ressuscitem das suas dificuldades, dos seus medos, das suas dúvidas existenciais e outras sobre a saúde, sobre o emprego, sobre se tem algum valor ou não. Nós devemos tocar os nossos irmãos e ressuscitá-los para o nosso convívio, para a nossa presença. E quantas vezes subimos a escada da nossa casa e fechamos a janela que dá para a rua para que os vizinhos não vejam que chegamos a casa, não vá algum bater à nossa porta e pedir uma malga de sopa. Nós sabemos que é verdade. Não façamos isso. Essa nossa vida conduzir-nos a um caixão do qual um dia Cristo nos ressuscitará. Mas não será para entrar no reino dos céus. Os portões dos céus estarão abertos para outros que tocaram e se deixaram tocar pelo amor, misericórdia, compaixão e bondade divinas e dos seus irmãos. Se nós formos o oposto disso, serão os portões do inferno que estarão lá disponíveis para nós. Não importa se gostamos muito ou pouco desta linguagem, parece quase medieval, a morte de um lado e a vida do outro, mas é mesmo só isto, a morte de um lado e a vida do outro. Não há meio termo, uma semi-morte, uma semi-vida, isso não existe. Não há um semi-bom, um semi-mau. Uma mãe está grávida ou não está grávida, não está semi-grávida. Ou está ou não está. O amor é igual. Ou o amor cresce ou o amor morre. Ou eu vou ou eu fico. Cristo veio e foi para a cruz. E deu-nos a vida. E continua a trabalhar connosco na sua igreja, como cabeça da igreja, para que todos nós possamos ir ao encontro do Pai, nosso Criador, com Ele, nosso irmão, e o Espírito Santo, que é o vivificador, o santificador e
aperfeiçoador de todos os detalhes daquilo no qual ainda estamos errados e fazemos errado e ainda não se reflete em cada um desses detalhes a plenitude da beleza e da perfeição divinas. O Espírito Santo é isto que faz. Então, que o Espírito Santo vos ilumine, vivifique cada um dos vossos dias e vos ponha em marcha para o deserto onde estão abandonados e invisíveis todos aqueles que ninguém ama. Que o Senhor vos dê força para enfrentar a morte da alegria dos vossos irmãos que ainda estão vivos. Chorar pelos que morreram é mais fácil, mas chorar por aqueles que estão mortos em vida é bem mais difícil. Porque pensamos que eles estão vivos, não estão. Eles estão a murchar devagarinho, como uma rosa que eu não rego no princípio do verão e que vai morrer no mês de setembro, quando a estação estival termina. Ela morre devagarinho, sem que eu me aperceba que está morrendo. Os nossos irmãos, muitos deles e delas, também estão a morrer devagarinho e nós não olhamos, e nós não vemos, e nós não nos importamos. Importemo-nos, queridos irmãos, como Cristo se importou connosco, para que a morte seja o que ela é, apenas um tempo para dormirmos no corpo que não mexe até ao dia em que Ele voltará à vida, posto em movimento pelo amor e graça de Deus. Que o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja para todos nós, seja para todos vós, a nossa verdadeira casa, e não esta apenas a terrena.